paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para a nossa EBD. Hoje, domingo, nós vamos falar o que está lá na lição 2, que tem como título O Propósito dos Dons Espirituais. Eu sou Jaqueline Albino, professora da Escola Bíblica Dominical. Vamos então à nossa lição número 2? A nossa lição número 2, ela fala do propósito dos dons espirituais. Nós temos aqui como um texto áureo o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Guarde essa última frase, a edificação da igreja. Nós vamos falar muito sobre isso nessa lição. Também na nossa revista nós temos a verdade prática para esta lição, que está assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, nessa introdução, eu faço uma pergunta a vocês, amados. Você compreende os propósitos dos dons espirituais? Para que eles servem? Vamos, então, para os objetivos da nossa lição. O objetivo geral, ele diz assim: ele vem para mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo. Nos objetivos específicos, nós temos que essa lição vai buscar conscientizar de que os dons espirituais não são para elitizar o crente, também explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E também o último objetivo específico é expor o propósito dos dons e a edificação do corpo de Cristo. Assim está dividida a nossa lição em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre os dons não ser para elitizar o crente. Também falar da edificação a si mesmo e aos outros. E também, ao final, edificar todo o corpo de Cristo. Amados, importante que nós saibamos no tópico número 1, que os dons não são para elitizar o crente, é que os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. É um presente que nós recebemos do nosso Pai através do Espírito Santo. Ali em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nos diz: o propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Guarde isso no seu coração. Os dons, eles são como se fosse um presente de Deus. É algo que nos foi dado. Amém? No tópico 1.1, nós vamos falar da igreja de Corinto, a igreja coríntia. Nós temos aqui como destaque o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Amados, Corinto era ali uma cidade, uma região em que era muito rica, economicamente muito rica, muito próspera, marcada, infelizmente, por um culto idolátrico, ou seja, com tantos poderes, com tanto dinheiro, com tanta riqueza, eles estavam tendo dificuldades de compreender a questão de cultuar a Deus. Ali em Corinto, era uma cidade que comandava rotas terrestres da Grécia Central para o Peloponeso. Era uma região muito importante comercialmente falando e estrategicamente falando. E também ali tinha muitos portos importantes para poder a navegação ali, o comércio acontecer naquela região. Havia, como nós falamos, uma abundância na questão econômica, mas também até Paulo disse que havia uma abundância na manifestação dos dons do Espírito. Então ele dizia para Corinto, a igreja de Corinto, que não lhes faltava nada.
Porém, amados, nós vamos ver que essa igreja precisou ter uma adequação do apóstolo Paulo. Ele falou a eles logo a seguir, que nós vamos entender. No item 2, então, Paulo diz, olha, é uma igreja de muitos dons, porém carnal. Estava ali deixando essa visão humana prevalecer. É o que está lá em destaque em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 1 ao 3. Portanto, então, Paulo disse a eles, vocês estão imaturos e estão muito carnais, estão muito nessa visão humana. A igreja não estava usando corretamente os dons que recebera do Pai. Essa observação que Paulo fez a eles. Apesar de tudo, vocês ainda precisam compreender melhor sobre os dons espirituais. A igreja de Corinto tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, entre outros problemas. Então, por isso, Paulo identificou que eles estavam precisando entender melhor o culto a Deus e, muito mais, a utilização dos dons espirituais. Apesar de ter essas manifestações espirituais, então, não era a igreja de Corinto propriamente indicada como uma igreja séria, né, com uma espiritualidade elevada e santidade. E o que ele quis dizer aqui para eles é, apesar de ter ali manifestações dos dons espirituais, precisavam realmente compreender melhor tudo isso. E isso não quer dizer que ter dons espirituais seria uma igreja séria e uma igreja com alto nível de espiritualidade. Porque ele percebeu que haviam divisões, intrigas e imoralidades a serem corrigidas. Então, amados, nós vamos para o tópico 3, desse subitem 3 do item 1 da nossa lição, que fala, o dom não é sinal de superioridade espiritual. Isso que Paulo quis deixar também para a igreja de Corinto. Amados, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, como nós falamos no início. É um presente. Então, não os recebemos por mérito próprio. Não fazemos por merecer. É o nosso Pai, o nosso Senhor, que nos dá, e é a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo que distribui os dons conforme Ele quer. Não podemos, então, utilizá-los para fins próprios e egoísticos. Isso é muito sério. Nós vemos em alguns lugares as pessoas utilizando esses dons, seja ele quais forem, né? Dons de profecia, dons de falar em línguas, tantos outros dons de visão, para se vangloriar, para se achar especial. Isso não é o que o nosso Deus quer para nossas vidas. Nós falamos também na introdução que os dons espirituais têm um propósito para edificação. Então, amados, aqui não importam as maravilhas que as pessoas ali fazem, aqueles que possuem esse dom, aqueles que receberam, na verdade, esse dom do Espírito Santo, isso não quer dizer que eles estão superiores a outras pessoas, ou que eles são mais espiritualizados. Evidentemente que há para você perceber, é possível perceber no proceder da pessoa. Então, a gente tem que olhar as atitudes. Pode ter o dom, mas como é que ele se comporta? Será que ele realmente é um cristão? Ou utiliza o dom para interesse próprio, às vezes até, amados, para interesses financeiros, manutenção, enfim, dessa forma de troca, de barganha. Nós estamos aprendendo aqui, falamos nos devocionais dessa semana, que os dons espirituais têm um propósito e, como é de graça, foi nos dado como presente, nós não podemos, então, abusar, não é, dessa grandiosidade, dessa bênção que Deus nos concede. Cuidado. Vamos ler o que está lá em Mateus, capítulo 7, 23. E Jesus disse abertamente a eles, e então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci,
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se nós lemos os versículos um pouquinho antes desse destacado aqui de Mateus, as pessoas estavam dizendo, mas Senhor, eu fiz maravilhas, eu profetizei em seu nome, eu curei em seu nome. Mas aqui está dizendo que Jesus vai dizer naquele momento, olha, eu não te conheço, porque o que você fez, o que você pratica são iniquidades, apesar das maravilhas. Então, cuidado, amados, as atitudes são muito importantes, apesar de a gente olhar e ver essas manifestações, muito cuidado com essa pessoa, para que não seja desvirtuado o propósito dos dons espirituais. Amém? Vamos, então, para o tópico 2 da nossa lição, que é sobre a edificação a si mesmo e a outros. Então, esse é o cerne da nossa lição. Qual é o propósito, então, desses dons espirituais? No subtópico 1 desse tópico 2, nós vamos falar da edificação de si mesmo. Evidentemente, quando a gente tem esses dons, desenvolve a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, significa a edificação de nós mesmos. Nós estamos mais próximos do nosso Senhor, praticando, entregando, nos dedicando a este dom. E aqui em destaque nós vamos falar o que Paulo falou sobre o dom de falar em línguas. Diz assim, falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual. Também temos que saber se isso provém do Espírito, amém, amados? Existem muitas questões enganadoras aí sobre a questão da fala, do falar em línguas ou de orar em línguas. Mas se provém do Espírito de Deus, é uma bênção espiritual. O apóstolo aqui, então, estimulava o falar em línguas para cultivarem sua devoção particular a Deus, para edificarem a si mesmo. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, que diz assim, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Nós vamos falar logo a seguir da questão da edificação, dos outros, de outros da igreja. Mas importante aqui, Paulo quis destacar que para os coríntios, que era importante sim orar, em línguas, falar em línguas, mas ele também demonstrou e explicou que esse falar em línguas, a intenção dele era que nós tivéssemos maior conexão com o Pai, que a gente pudesse estar ali crescendo, edificando-se, compreendendo melhor o reino de Deus. Porque, amados, se nós falarmos em línguas, quem nos entende é o nosso Deus, nós estamos falando a língua do nosso Pai, é esse presente que Ele nos deu. E talvez muitos não vão compreender, mas há possibilidade de uma compreensão. E é isso que Paulo fala depois, que da interpretação dessa fala, dos falar em línguas, auxilia e muito na edificação de todos. Então, primeiro propósito aqui é edificação própria. Os dons espirituais nos auxiliam a nós mesmos nos edificarmos. O subitem 2 desse tópico 2 fala sobre a edificação aos outros, a edificação de outras pessoas. E aí eu coloco em destaque o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Os dons, então, amados, existem para ter uma utilidade na edificação da vida do outro irmão em Cristo. Não devemos, então, buscar prosperidade material, ou vanglória, ou estar em destaque em razão do dom espiritual que nós recebemos. Nossos dons são ferramentas para o reino de Deus, não são ferramentas de negócio, de barganha, de forma alguma. Não podemos, amados, trocar, barganhar as bênçãos que recebemos. Quando nós temos um presente, nós temos que cuidar, nós temos que exercê-lo da
forma possível, da melhor forma possível e com respeito muito mais a algo que vem do nosso Deus. Amém? Então, esses dons servem, têm essa serventia de nos edificar, sim, mas principalmente de edificar os outros, os que estão à nossa volta. Tem que ter essa utilidade, não é uma utilidade egoística. O subitem 3 fala também da edificação até ao não crente. Aquela pessoa que às vezes chega nas nossas reuniões, que não conhecem, o nosso Senhor Jesus, não andam com Ele, que não entendem sobre as manifestações do Espírito Santo, é prudente que nós auxiliemos ele a compreender isso, para que ele não fique confundido. Imagine, no falar em línguas, é isso que Paulo diz. Quando se fala em línguas, se possível, que seja traduzido, porque ali a pessoa vai ser também edificada. Nós vamos ter uma linguagem que ela conhece e ela vai compreender o que Deus está falando. Ou até lá no início ele disse sobre o dom de profecia, porque a profecia vem de Deus e é entregue, ela tem uma utilidade também, ela tem uma função de poder ou alertar, ou poder ali falar àquele que está recebendo essa profecia. Então, é possível também para a edificação daquele que não é crente. Todos que vierem participar das nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não crentes. Então, muita atenção. Não dá para fazer algo sem que ninguém compreenda nada, porque a palavra do Senhor precisa chegar aos corações das pessoas. Eles precisam conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que seja um momento para que essas pessoas que não conhecem também se sintam ali pertencente ou compreendendo o que está acontecendo. Cuidado, então, para não confundir, não escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. O destaque que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23. Paulo, então, disse aos irmãos de Coríntios, o falar em língua sem interpretação é ótimo para si mesmo, uma paráfrase aqui. Mas, se houver interpretação, então haverá revelação, ciência, profecia ou doutrina. A igreja, então, será edificada e haverá um aproveitamento para todos. E Paulo até pede aos irmãos lá de Coríntios, dizendo, olha, ore então para que tenham pessoas que tenham o dom da interpretação. Porque é possível alguém interpretar essa oração, esse falar em língua do outro, ou até mesmo a própria pessoa. Às vezes eu já vi muitas pessoas que falam em língua e elas mesmas já vêm com a tradução, o Espírito Santo trabalhando para que todos possam compreender o que está sendo dito. E vou ler o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim, pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Ou seja, para mim está bom, eu estou orando ao meu Pai. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, é importante ele destacar aqui que a interpretação é importante para que aqueles que não conhecem ou não comungam da mesma fé possam compreender o que está sendo ali dito. Amém? Então vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Edificar todo o corpo de Cristo. Amados, precisamos entender que os dons utilizados com amor vai edificar todo o corpo de Cristo, toda a igreja, todos nós. Assim, os dons na igreja, a importância dele é que o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Então, quando a gente faz isso com amor, com dedicação, quando a gente tem essa paciência de entendimento, quando a gente
tem essa manifestação dos dons, amados, que coisa linda. O amor é essencial para que esses dons alcancem o seu propósito. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar interesses próprios, nossos interesses em primeiro lugar. Então, Paulo faz esse destaque sobre o dom do amor. Ele diz, também em Coríntios, que o dom maior de todos é o amor, porque sem amor nada podemos fazer. Porque quando a gente ama, e esse amor que Deus nos entregou é tão lindo, tão profundo, tão perfeito, que nós vamos fazê-lo com muito esmero, muita dedicação, tendo paciência para aqueles que não compreendem, para aqueles que não estão nesse entendimento, ou talvez no momento, ou no nível de espiritualidade que nós gostaríamos. Então, o amor é algo importantíssimo, é um dom especial. Sem amor, certamente não haverá edificação. Destaque que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. No item 2, ele fala, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Então, quem serão esses sábios? A palavra arquiteto aqui vem, como nós estamos falando de edificação da igreja, não é? Edificação do corpo de Cristo. Então, o arquiteto, o engenheiro, ele projeta, ele constrói, não é? Ele prepara aquele espaço para que as pessoas possam estar ali de uma forma segura e aconchegante. Então, os sábios arquitetos do corpo de Cristo, aqui ele destaca que Deus levanta homens para edificarem, espiritualmente, moralmente e doutrinariamente a igreja local. Então, há pessoas em que o nosso Deus escolhe para arquitetar no sentido de planejar, de saber como conduzir, não é, as pessoas de forma espiritual, moral e doutrinariamente. A igreja é o edifício de Deus. Então, todos ali vão trabalhar em prol dessa edificação, que essa construção, essa edificação seja firme, forte, robusta, que todos possam ali partilhar. Então, amados, o fundamento do edifício é Jesus. É importante nós não esquecermos disso. Por mais que tenham esses arquitetos, esses homens e mulheres sábias, que jamais podemos tirar o fundamento que é Jesus Cristo. Vamos citar o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, que fala assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, construção tem fundamento, tem uma base, não é? Então, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Por mais que tenham os ensinamentos, por mais que tenham visões, às vezes diferentes, doutrina um pouco diferente, mas o fundamento jamais poderá ser mudado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o subtópico 3 desse tópico 3 da nossa lição, fala dos despenseiros dos dons. Aqui, nós vamos falando dos despenseiros como aquela figura que distribui, que cuida, por exemplo, da dispensa do Senhor. Então, imaginemos aqui que os dons, que é dado através do Espírito Santo, ele distribui, não foi assim que nós lemos lá nos versículos? Então, ele distribui, ele dá conforme ele quer, que ele entende. Então, essa distribuição está sendo comparada, de certa forma, com os dispenseiros. Então, o Senhor tem essas pessoas que Ele escolhe para receber esses dons. Então, e esses dispenseiros, esses que cuidam, eles que organizam, que dão ensinamentos, eles são como esses dispenseiros que... O que significaria isso? São aqueles que adquiriam os mantimentos, das dispensas, guardavam ali, zelavam para que os alimentos não estragassem e distribuía para a alimentação da família. Então, temos que ser cuidadosos nesses dispenseiros dos dons.
O apóstolo Pedro usou a figura de dispenseiros que antigamente era utilizada para entender a administração dos dons. Então, nós que recebemos esses dons, temos que saber administrá-los. Como nós vamos distribuí-los? Nós temos que zelar para cuidar desse dom, não para nós, né, que nós já sabemos que é para a edificação não só nossa, mas também de outros. Mas saber o momento certo, saber a forma correta de a gente, então, poder, digamos, distribuir, não é? Aproveitar, né? Ter esse propósito de utilidade. E o Espírito Santo vai nos mostrar, se a gente estiver com essa conexão correta com Deus, né? Dessa conexão vertical, nós vamos saber esse momento certo. Então, vou ler o que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Que versículo lindo que o apóstolo Pedro trouxe para nós. Você que recebeu o dom, saiba administrá-lo. Não é para você, é para os outros, é para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então, que sejamos responsáveis na utilização dele, na seriedade e no propósito que ele foi nos dado. Amém, amados? Então, nós estamos agora caminhando para a nossa conclusão. Amém? Amados, os dons devem ser utilizados para edificar a todos. Nós já falamos isso. Claro que nós entendemos que há momentos que também edificamos a nós mesmos, mas o foco principal é a edificação do corpo de Cristo. Também nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício próprio, para a satisfação pessoal. Nós aprendemos isso também, que o propósito do dom que nos foi dado, esse presente, é para nós distribuirmos, né, responsavelmente a todos. Os dons são como um arsenal, né, à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Olha a importância. Os dons não foram dados para que nós, né, como falamos na lição, para que nós pensemos que somos especiais. Não. Ele tem uma função, utilidade. Ai de nós, se não soubermos utilizar, administrar, de certa forma distribuir, né, compartilhar esse dom com todas as pessoas, né, com o corpo de Cristo, colaborando com essa edificação do corpo de Cristo. E também ele falou para nós, o apóstolo Paulo, que o maior de todos os dons é o amor. Né? Com o amor, nós conseguimos, então, o melhor trabalho, a melhor administração desses dons que nos foi concedido, que nos foi dado gratuitamente pela graça divina. Então, ali nós vamos edificar juntos. Amém? Juntos. Vamos ler o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, para encerrarmos. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Ou seja, procure com afinco, com interesse. Você pode pedir também os dons. É o Espírito Santo que decide, né, se ele vai dar. E não é por mérito. Aqui foi muito bem lembrado. Não é porque eu mereço ter esse ou aquele dom. Não é isso. É para a obra do nosso Senhor. E ali a decisão do nosso Senhor, né, através do Espírito Santo, dessa distribuição dos dons. Então, que nós possamos abundar nele, melhorar, fazê-lo com esmero, para que todos possam, então, receber, né, ser compartilhado esse dom, ou esses dons que recebemos. Amém, amados? Então, essa foi a nossa lição 2 da nossa revista Lições Bíblicas, que vai tratar sobre os dons espirituais e ministeriais. Eu me despeço de todos
com a gloriosa paz do Senhor Jesus e desejo a todos um excelente domingo. Deus abençoe sua vida.